gente, eu sou a Rafa Fustain da Mina Comprava Livros e hoje eu vou falar sobre um seriado que todo mundo me recomendou e assim, eu ganhei o livro, até tem em algum lugar aqui, gostaria de tê-lo achado, tá aqui, acabei de achar, O Conto da Aia. Eu ganhei no meu aniversário de 2018, eu acho que foi 2018, seriado que todo mundo já assistiu, todo mundo já viu, mas eu vim aqui comentar com vocês como eu me senti assistindo ele, porque todo mundo me recomendou, o livro tá aqui. Eu pretendo ler, mas eu preciso de estômago pra isso. Por quê? Porque quem já... Lógico que aqui tem spoiler, porque isso é uma conversa com vocês sobre como eu me senti. The Handmaid's Tale, o livro original foi lançado pela Margaret Atwood, essa mulher maravilhosa, escritora fantástica, em 1985. E ele foi comprado para ser roteirizado pelo Hulu, acho que é o Hulu que fala, pra ser, ser gravado o primeiro, o segundo, tem 3 temporadas pelo visto. Eu assisti os 10 primeiros episódios da primeira temporada e assisti também até o 4º da segunda. E eu vim conversar com vocês aqui. Eu não li o livro, então não sei as explicações que eu vou dar pra vocês, o que eu vou conversar com vocês é baseado no seriado. Eu assisti pelo Globoplay. Eles têm a primeira e a segunda, eles não têm a terceira. Eu não sei como é que eu vou fazer pra assistir, não sei nem se eu vou assistir. Pelo seguinte, o seriado me incomodou muito. E... se vocês que sempre assistem aqui, ou estão me acompanhando pelo blog, eu tenho um problema muito sério com cenas de estupro. E nesse seriado, nessa história, o estupro ele é ritualizado. Vamos lá para o que é o Conto da Aia, por que chama The Handmaid's Tale, que é o nome original, e o seriado tem o nome original. Os Estados Unidos, ele sofre um golpe. E aí, esse golpe, ele é feito pelos filhos de Jacó, que são homens muito religiosos, que acham que as coisas, o mundo tá sofrendo várias punições pelos pecados da gente. E aí, eles atacam o Congresso americano, a Casa Branca, e Estados Unidos passa a se chamar Gilead, que é essa terra que é totalmente alterada. Existe um casal que eles são o principal e que eles são um dos que fizeram essas leis, que é o senhor Waterford, né? Deixa eu ver se eu não confundo aqui. É o senhor... Waterford. Fred Waterford, que é o papel do Joseph Fiennes, que é super famoso, tem um irmão mais famoso ainda, que é o Ralph Fiennes. E também tem a senhora Serena Waterford, que é a Yvonne Strahovski. Eu ainda não conhecia essa atriz, ela tá sensacional. Então mostra pra gente em vários flashbacks, né, ele o tempo todo mostrando como é hoje em dia Gilead, como era antigamente, como eram antes do golpe. A gente tem uma protagonista que é a Elisabeth Moss, que ela é maravilhosa, eu só tinha conhecido ela pelo Homem Invisível. E agora eu entendo todos os prêmios que essa mulher ganhou porque ela arrasa muito. Ela faz o papel da June Osborne. Ela é uma jornalista casada com o Luke, tem uma filhinha chamada Hannah de uns 5, 6 anos e de repente ela vê a sua vida mudar. Também é mostrado pra gente antes disso, quando ela morava nos Estados Unidos, em Boston, e aí ela tinha a vida dela, tinha o marido dela, tinha o trabalho dela e de repente o trabalho é obrigado, depois que tem esse golpe, a demitir todas as mulheres não têm mais permissão de trabalhar. Outra coisa que também muda a conta corrente, todo o dinheiro tem que ir para o marido. Então, se você não tem um marido, o dinheiro vai para o seu irmão, ou vai para o seu pai, ou vai para o homem mais próximo da sua família. As mulheres também são divididas em castas. E sendo divididas em castas, algumas delas que são as esposas que são as esposas dos comandantes que lideraram aí essa revolução, esse golpe, elas, a maioria delas não pode ter filhos, elas são inférteis. E aí eles acreditam, esses filhos de Jacó, que essa infertilidade das mulheres é uma resposta de Deus porque eles começaram a pecar demais. Então eles separam as mulheres que são férteis viram as aias, elas são obrigadas a viverem dentro dessas casas, engravidarem desses homens num ritual chamado de cerimônia, que nada é do que o estupro ritualizado. A mulher, a esposa, fica segurando a aia no meio das pernas e o marido fica transando com ela. Não tem nenhum contato assim, tipo, não, se envolver, beijo, nada disso. É como, sabe, é pior do que muitos animais. Então essas cenas me incomodaram muito. A June, ela é chamada de Offred, porque ela é sempre off, e o nome do primeiro cara, que é esse que ela vai pra casa servir, então é Fred, então fica Offred. Tem uma que é Off Daniel, tem vários outros.
E ela quer se rebelar contra aquilo, mas é muito mais forte do que ela não tem poderes pra isso. E também tem uma coisa, no início do filme, do seriado, mostra ela fugindo com o marido dela e com a filhinha. Ela imagina que o marido tá morto, que a gente vai saber depois que não está, e a filha dela foi levada, ela não sabe pra onde, ela não tem mais contato com a filha. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando começa a mostrar tudo que elas passam é tipo assim, eu me mataria. É a primeira coisa que eu penso. Mas aí ela não se mata e isso é bem explicado porque ela quer reencontrar a filha, ela quer fugir dali. A maioria das pessoas fogem pro Canadá, onde faz fronteira, vão pra Ontário. E ali elas, né, são refugiadas e tudo. Mas tem alguns países que mostram que estão querendo, porque isso é uma coisa no mundo inteiro, né? Então, ou seja, é tipo igual o corona, tá em todos os países, é a infertilidade. Então, alguns países, como o México, tem um momento que tem uma embaixadora do México que ela acha que vai ser uma grande porta para a liberdade dela, e a mulher diz que apoia o que eles estão fazendo porque ela tem que pensar que no lugar que ela mora não estão mais tendo crianças. Então bebês são criaturinhas sagradas, né, seres humaninhos sagrados, e as grávidas também são bem tratadas, mas elas são extremamente maltratadas quando elas não estão grávidas. Um exemplo que acontece com a Janine, que é a Madeleine Brewer, ela começa a rir com a tia Lídia, que é outra lá que é uma demônia, que é quem não, na verdade, quem treina todas elas, e ela perde um dos olhos, porque ela tudo tem uma parte da Bíblia que eles compreendem, dão desculpas para fazer essas atrocidades. O que me incomodou fora os estupros? Me incomodou a violência com as mulheres. E por mais que isso seja um texto extremamente maravilhoso da Margaret Atwood, que seja importante a gente alertar para essas coisas, em determinados momentos, quando começa a rolar muito, eu tive uma fragilidade muito grande em assistir e me incomodou demais os estupros, me incomodou demais as maldades que elas fazem, as mulheres fazem com as próprias mulheres. A própria Serena Waterford, ela é uma demônia. Ela perdeu muito da liberdade dela. Ela tem raiva disso porque é ela que fez a maioria das leis, ela não pode nem mais publicar os livros que ela publicava porque ela era escritora antes. Ela tem um marido que a atrai à torta e à direita e coloca desculpas pra isso, dizendo que a culpa é dela. E aí, ela não pode mais fazer um monte de coisa. Assim, dentro da casa, ela tem limites, ela não pode entrar nem no escritório do marido, porque o escritório do marido é um lugar sagrado que só pode entrar se ele chamar, se ele autorizar. Então, assim, é uma loucura. E as mulheres, elas nem têm muitas das vezes essa vontade de ser mãe, que é o que acontece com uma lá que vai ter a filha da Janine. Que vai ter o bebezinho, a Ângela, ela não gosta, ela se incomoda com o choro da criança, ela não tem o menor instinto maternal e de repente ela é obrigada porque a sociedade vê que ela é uma mulher e ela não é nem um pouquinho boazinha. Na verdade, pessoas boas nesse mundo de Gilead, elas inexistem, elas são muito poucas. E a maldade das mulheres com as próprias mulheres foi isso que me incomodou demais no seriado. A gente tem aí também outros papéis que são fundamentais. A Emily, ela é Alex Bledel, gente. Eu adoro os Gilmore Girls, então assim, ela é, né, do Gilmore Girls, a Rory. E foi muito estranho vê-la em outro seriado, bem mais velha do que a ideia que eu tinha dela. Eu já não tinha muito contato, assim, de ver o rostinho dela e tal, então eu fiquei muito impressionada, assim. Ela é uma atriz fantástica, adorei vê-la. E de repente ela faz o papel de uma lésbica, que ela começa a perder também os direitos dela. Ela tá dando aula, ela para de dar aula, não pode mais dar. Ela é casada com uma moça, mas essa moça, ela tem dupla cidadania canadense. Ela consegue fugir com a filhinha delas pro Canadá e ela não é permitida ir. Então ela vai sofrendo tudo isso, mas ela se rebela muitas vezes, ela vai sofrer as consequências. Aí na segunda temporada ela já tá na colônia e aí é mais maldade ainda. Então assim, é muita maldade. Elas são maltratadas, elas têm a mão queimada, elas têm o olho arrancado. É muita maldade. Quando você pensa assim, então não acontece nada com os homens. Um dos homens, que é o que fica com a gente, ele vai perder os antebraços, porque ela vai gritar que ela fazia sexo oral nele. E no momento do ritual e da cerimônia, né, de estupro, na verdade, eles não podem nem encostar nas aias. As aias ficam com a perna aberta, a cabeça enfim, ver se eu acho alguma foto pra botar pra vocês. Mas é muito cruel. E aí, como ele tinha encontros com ela, igual o próprio Fred Waterford vai ter com a Offred, né, que é a June, mais lá na frente,
isso não é permitido, isso é um pecado muito grande. Então, se isso é aberto, ele perde os poderes dele, ou na verdade ele corta alguma parte dele, alguma coisa assim. Então é muito forte o seriado, e por isso que ele é 18 anos, e por isso que tem que ter muito estômago para assistir. A gente tem também a Moira, que é a Samira Wiley. A gente vai descobrir com ela que existe um lugar underground desse lugar, desse país, que é onde tem prostituição, onde as mulheres são prostitutas também, escravas, que optam, elas não aceitam serem as aias, ou enfim, e elas vivem ali dentro, e elas têm os clientes dela à noite, mas elas não recebem nenhum dinheiro, elas estão presas ali, mas elas não são mais as aias. Tem o Nick também, que é um papel muito importante, porque ele é o olho, isso eu vou explicar um pouquinho agora dos termos. Ele é um cara que se apaixona, na verdade, pela June. A June também passa a gostar dele, mas até então ela acha que ela é viúva, e depois que ela não é mais viúva, isso muda um pouquinho, mas ela tem um carinho grande por ele. E os dois passam a ter relação, tem uma cena de sexo deles que essa, lógico, é bem legal, porque os dois estão consentindo, então é lógico que é maravilhoso, mas as outras realmente, tem uma que ele vai transar com ela na frente da Serena, e realmente é uma coisa bizarra, porque ela imagina que o marido dela não possa engravidar mesmo uma mulher, a culpa não é só dela. E aí, na verdade, ela fala pra Aya, tipo assim, não, vai lá, então transa com o motorista, porque pelo menos a gente quer uma criança. O importante é eles terem uma criança. Olha que coisa mais surreal. É surreal. Bom, vamos aí com os termos. Eu já falei que quero os filhos de Jacó, as aias, que são as mulheres férteis, que são obrigadas a ficarem... E assim, é bizarro, porque elas ficam numa casa, aí depois de 6 meses, que é o desmame da criança, elas vão pra outra casa, não tem nenhum tempo pra elas, pra engravidarem de novo, e a vida delas é só isso, serem escravas sexualizadas. Os comandantes, que são os líderes, que é o papel do Waterford, do Joseph Fiennes. As esposas, elas usam sempre a tonalidade de azul, os maridos sempre cores muito escuras. E elas usam roupas que se parecem até com uma igreja, que eu não vou lembrar agora qual é o nome que tem aqui no Brasil, que usa umas mangas compridas, né? E sempre a gola alta, cabelo preso, elas seguem ali um padrão. E elas têm as martas, que pra mim, gente, pelo menos assim, pelo que eu vi até o meio da segunda temporada, é o menos pior, assim, menos pior. Que elas são as empregadas domésticas. De tudo que eu vi ali, acho que o melhor era ser empregada doméstica, porque elas não sofrem nada, elas são obrigadas a trabalhar ali, mas né, elas fazem comida e faxina, ponto. Tem as tias, que tem a tia Lídia, que é uma demônia, que são as mulheres que treinam elas, que são mulheres mais velhas. E por alguns minutos ela tem um pouco de humanidade, mas logo depois vem insanidade misturada com religião, e ela encontra algum jeito da Bíblia de justificar as atrocidades que ela faz com as meninas. Tem os olhos, que é o Nick, né, que são, na verdade, eles são inseridos na família dos comandantes em diversos outros lugares, que é pra dizerem se eles fazem essas coisas erradas ou não, se eles estão seguindo de acordo com a Bíblia, de acordo com os mandamentos e tal que eles têm. E tem os anjos, que são os soldados, que de anjo não tem nada, eles são os demônios, eles batem mulher, então assim, tem cenas fortes, apedrejamento, tem estupro, como eu já falei 500 vezes, mas que são muitas cenas de estupro, então assim, tem que ter estômago pra assistir. O que eu disse pra vocês é o seguinte, eu não sei se eu vou continuar, porque a gente tá em quarentena e tudo, então assim, né, vendo afastamento familiar, isolamento de tudo e todos, e nem sempre minha cabeça tá muito boa. E essas cenas, algumas horas elas me incomodam profundamente, eu quero parar e ver outra coisa. Então assim, eu acho que eu vou dar uma renovada, ver um outro seriado que seja um pouquinho mais light. Elite, por exemplo, né, que eu acho que eu tava assistindo e parei, porque esse realmente é muito, muito pesado. Apesar de eu querer saber o que vai acontecer, pelo que eu vi, se tem 3 temporadas, ela continua sendo escravizada, não sei se eu tenho estômago pra isso. E realmente me fez muito mal. Bom, é isso. Se vocês já assistiram, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês pretendem assistir ou não. Já aviso a vocês que tem que ter muito estômago. Se vocês se incomodam com essas cenas, se tem algum gatilho pra vocês, vai ver outra coisa, gente, porque realmente tem que ter muito sangue frio pra assistir cenas como a do... Eu vi até que tem vários críticos, até gringos e tal, falando mal, dizendo que já tá demais, que já estão... que é um pornô de tortura isso. Eu vi várias coisas sobre essa, e realmente é porque é muita, muita maldade, assim. Enfim, e maldade com mulheres, principalmente. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.